Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com o Daniel e o Gabriel novamente para mais um episódio do nosso podcast. Só que hoje a gente tem um episódio aqui um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer um tier list, né? Um ranqueamento. E melhores e piores filmes da igreja. Brincadeira, todos aqui são bons. Mas a gente vai colocar quais são mais clássicos e alguns que é melhor a gente nem comentar sobre. Então vem acompanhar a gente nesse episódio e ver um pouco mais dos filmes que a gente colocou aqui. E aí a gente tem essa listinha aqui, são 10 filmes. Que a maioria que a gente assistiu todos, né? Tem algum aí que um assistiu, o outro não. Mas são filmes conhecidos. Filmes que a gente conhece, já ouviu falar. E que talvez vocês também já ouviram falar, né? Porque eles são bem famosos. Então vamos começar aqui, ó. Vamos já aqui ó, pelo primeiro que aparece aqui. Ó. 17 Milagres. Eu tenho um sentimento especial, né? Por esse filme. Porque pra mim... Eu assistia muito em acampamento, quando era jovem, esse tipo de coisa, e é muito legal quando você sabe das histórias do pioneiro, mas quando você é jovem ou um pré-adolescente ali, você vê esse tipo de filme, e você vê em filme mesmo, em ação, né, o que está acontecendo ali com os pioneiros, da forma que é colocado ali, eu acho que pra mim era muito emocionante, né? Então, pra mim, cada milagre era um choro. Então, pra mim é um clássico, né? Eu sei que não é um filme oficial da igreja, mas pra mim é um baita de um filme. Acho que todo membro poderia assistir esse filme num domingo, porque tranquilamente é um filme que pode despertar bons sentimentos também e entender um pouco mais também da história dos pioneiros. Então, pra mim, Daniel, clássico. Vai pro clássico. Vamos começar bem já. Eu acho que tá ali entre clássico e chorar litros, mas eu acho que por ser... É um filme... Acho que todo mundo conhece esse filme, né? Tipo, todo mundo já viu assisti na alguma missão, vez. cara, na casa dos membros. Então, é tipo, é um clássico. Tem no YouTube, viu? Tem no YouTube. Pra quem não assistiu, tem no YouTube. É só procurar aí. E esse cara que é o principal do 17 Milagres, eu acho que ele é diretor de filme também, né? Fez um outro aí também do... Acho que ele já fez vários, Gabriel. Caminho de Ote, tem um das abelhinhas também, que é ele que faz. Resgate de Efraim. Ele realmente é um pioneiro nessa questão dos filmes, né? Ele se esforça bastante para fazer com que esses conteúdos, né, relacionados com o evangelho, eles entrem na cultura, né? Cultura pop e tal. Então eu colocaria aí esse filme como clássico, com certeza, E aí, Maria? 2-1, hein, Maria? Eu acho que é um clássico, assim. Mas ele é de chorar bastante, né? É de chorar bastante. Vamos combinar Se que preparem, 17 milagres. tem que ter um lencinho ali do lado e tal, né? Então, o próximo filme aqui da lista é The Best Two Years. Esse aqui é um filme sobre missão, né? Então conta a história ali de alguns missionários, um pouco do dia a dia deles, o que eles fazem e tudo mais. E assim, cara, eu detesto esse filme. Eu achei ele um péssimo exemplo. Eu tentei assistir ele... Você assistiu quando, Maria? Só pra saber. Antes da assim que missão. voltou da missão, certeza. Não, foi antes da missão. Só pra o pessoal saber, a Maria foi líder... Como é que fala? Líder assistente? Porque eu servi na Argentina, era outro nome. Líder Sister Treinadora. Líder Sister Treinadora. Sister, então era assim... Era Deus no céu, Maria na terra, entendeu? Não era não. Não. Batizava mais que Elder. Não Zelda tinha medo dela, Mas entendeu? você era mesmo, ô Maria, Sister Líder Treinadora? Eu fui Sister Líder Treinadora. É tipo... Assistente das Sisters. Não, mas é porque na minha missão tinha Sisters Líderes Treinadoras e tinha também por acho que 2 transferências teve a Sisters Assistentes. Tipo uma líder de zona, então, da missão. É tipo líder de zona. Olha aí assistiu The Best 2 Years antes de ir pra missão e ficou horrorizada, Maria? Não, gente. Porque assim, eu tentei assistir, porque todo mundo sempre falou assim, não, você vai pra missão, assiste The Best 2 Years, né? Você vai ter uma visão de como é a missão, não sei o quê. E nossa, e esse filme, eu acho assim, é um desfavor. Porque eu acho ele muito, tipo, só mostra os caras fubeca lá e eu não gostei. Eu acho que ele é um péssimo exemplo. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro muito dele. Eu lembro que sim, eu assisti, mas eu lembro um pouco de um Elder meio nerdzinho, que era meio bobinho, umas coisas assim. Eu lembro de um pouco de fubecagem, mas sendo bem sincero, pra mim eu colocaria em divertido, porque eu não lembro muito bem. Eu sei que é mais uma, vamos pôr assim, eles colocam mais ali a parte do humor, tem muito humor nesse filme. Então eu colocaria divertido, mas eu sendo bem sincero, acho que eu não consigo nem julgar direito, porque eu não lembro, então... Um pouco como divertido, pelas poucas coisas que eu lembro ali, mas
eu vou na Maria. Se a Maria tá falando, eu confio na Maria. Então, se é bando de fubeca, acho que é isso e já era. Esse eu não assisti, esse eu tô por fora do The Best Two Years. E o pessoal sempre comentou e tal, mas eu... Porque tinha esses membros, né? Tipo, igual a Maria, que sempre falava, não assiste isso não, cara. Tem nada a ver com a missão. Pô, às vezes tava ali conversando com os irmãos, né? Tipo, assiste esse filme e tal. Aí ele fala sobre a missão. Aí tinha um irmãozinho lá, ou a irmãzinha que chegava e... Não, isso aí é um monte de fubeca, aquele Zelda lá daquele filme. Não assiste isso não, vai te influenciar pro mal. Aí eu nunca assisti. Sempre, ouvia isso, né? Que era um filme meio fubeca. E lembrar que também não é um filme oficial da igreja, tá, gente? Então... não é a realidade, tá bom? Só pra o pessoal ficar ciente aí. Não sei, talvez pode ficar como divertido, né? Talvez eu que tenha aí uma... Não, põe melhor Ou nem falar. melhor pular? Melhor pular. Põe aí, Maria, melhor pular. Tem um filme da hora, assim, sobre missão, que se chama Missão dos Anjos. Não sei se vocês já assistiram aí. Não. Eu gosto desse filme. Esse da Sisters? Missão dos esse Anjos? é da Sisters. Esse eu já aí ouvi eu falar achei... muito bem dele, mas eu nunca assisti. Vamos pro próximo. Charlie. Você se casa, se ajeita com as crianças, minivan, hipoteca e vive tranquilo. Previsível. Felizes para sempre. Esse era o meu sonho, até ela chegar na minha vida. Pra mim é um chorar litros, com certeza. Eu lembro que era uma moça, acho que... não vou lembrar muito bem, tá, Maria? Você me corrige, mas pelo resumo ali, né? A sinopse do filme não sei se ela era menos ativa ou não membro, e ela se converte, não é isso? Ela não era membro da igreja e ela vai pra Utah pra fazer alguma coisa. Ela é modelo ou artista plástico, alguma coisa assim, né? Isso. E aí, ela conhece um membro da igreja, que é missionário retornado. Alguém pede pra ele buscar ela no aeroporto, alguma coisa assim. Isso. O nome dela é Charlene, estuda artes. Não brinca. Ela tá vindo de Nova York. A avó dela tá abrindo uma escola de artes e precisa de ajuda. Sem chance, da última vez que você me arrumou alguém... Eu pedi pra sair com ela? Não, eu pedi pra buscar ela no aeroporto. E daí, ele acha assim, ela muito doida. Porte malas abandonadas com a polícia do aeroporto ou com os representantes da linha aérea. Eu acho que sou eu. Aí na sua placa. Sou o Tá, bem-vindo ao Sam. Muito prazer, Utah. Sam é um lugar lindo. Eu acho que você vai me dar uma carona. E aí eles começam a ficar amigos e tal. E aí se apaixonam e aí eles se casam, né? Assim, eu só lembro de uma cena assim que era... Mas é meio que uma roda gigante. Não sei se é ela. Não vou lembrar muito bem. Eu sei que é no finalzinho uma coisa assim. Mas esse filme ele ensina muitos princípios. Ele não é da igreja, né? O rapaz é até um pouco duro com ela e tal. A mãe dele puxa a orelha dele. Porque ele fala algo muito duro pra ela, do tipo... Você não é o que eu pensei que fosse. Sam, eu tinha uma vida antes de você. Eu tinha. Mas era diferente. Eu era diferente. Você me ensinou a enxergar uma vida nova. Mas não vai significar muita coisa sem você. Sam, eu acabei de dizer que te amo. Sam, fala alguma coisa. O que você quer? Mercadoria não usada. E aí a mãe dele, queima ele e tal. Chegou mais cedo, né? A Charlie não foi verdadeira comigo. Acontece que ela tem um passado. Todo mundo tem. Você me entendeu. Ela não é... Virgem? Não consigo tirar isso da cabeça. Não consigo parar de pensar nela. Ela não é o que eu pensei. Que iria se apaixonar? Parece que ela mudou bastante nas últimas semanas. E você também. Não é esse o ponto. Saber sobre o passado dela muda a forma como você se sente? Entendi. Então ela tá melhor sem você, não tá? Ele meio que termina com ela fica muito triste. E volta, vai atrás do ex-namorado dela e tal. Vai embora da cidade. Aí depois ele corre atrás dela. E aí tem um spoiler, né? Alerta de spoiler. Se você não assistiu o filme Charlie e não quer tomar spoiler sobre o que acontece no filme, por favor, pule até a minutagem que aparecer na sua tela. Ela morre de câncer, né? No final do filme. Nossa, Eita. já contam tudo.
Ela, ó... Eu jurava que era o esposo dela, mas não era o esposo? É ela Não. que ela deixa uma criancinha pra ele, eles têm um filhinho, e essa cena da roda Nossa, é gigante muito é triste. isso. Tipo, eu acho que eles, depois, ele e a criança vão na roda gigante, Daniel. Eu acho que relembrando uma memória, alguma coisa assim, que eu lembro do filme. Sei que essa parte também é bem triste. Eu chorei. Ela morre Eu, de câncer. eu acho que, a parte mais... Já vou até pôr aqui no Chorar Litros. Mas eu acho que a parte mais triste, assim, desse... Na minha opinião, é quando o marido tá dando a bênção nela. E aí, tipo, ele tá bem, assim, tipo, falando bem forte. Não, senhor, você vai curar ela não vai morrer, não sei o quê. Só que na hora que ele termina a bênção, tipo, ele já sabe? Tipo, ele já sentiu que não vai rolar, tipo, que é pra ela morrer mesmo, né? Daí, nossa, essa parte eu chorei muito. Chorar Litros. Charlie, aprovado. Aí tem esse aqui, né? Juntos para sempre. Eu não consegui nem achar uma imagem maior, porque o filme é tão velho, mas tão velho. É bem velho. E aí, Se eu não me engano, é oficial da igreja esse. esse é oficial da igreja. Na minha opinião, eles tinham que fazer um remake de Juntos para Sempre, porque Olha. esse filme, eu acho ele muito bom. Excelente ideia. Eu também acho ele muito bom. Pra mim é um clássico. É um clássico. Fala um pouco sobre os problemas da vida e sobre a Da importância da família. família. Assim, é bem mensagem pro missionário levar ali na casa de uma família e apresentar, sabe? Eu lembro que eu assisti muito. Minha família conversa. Eu lembro que a gente assistia muitas vezes em DVD. DVD não, fita cassete, se eu não me engano, era esse. Então, assim, e pra mim é um clássico dos clássicos. E vamos fazer a petição, gente, de fazer um remake desse filme, porque eu acho que vale muito a pena. Ele é bem legal, assim, ele vai contando... Acho que essa é a história de alguns casais, e eles têm alguns problemas ali, tanto na família, ou passaram por algumas provações. Perda, né? Perda. Tem um casal lá que, tipo, tá meio que querendo se separar. Tem um que faleceu, eu acho que é a filhinha, ou filhinho, alguma coisa assim. Então, tem esses desafios dentro da família, né? E aí, tipo, é como o evangelho pode ajudar e fortalecer as famílias. E como também as famílias podem ser eternas por meio do evangelho de Jesus Cristo. Então, Legal. Você já assistiu, Gabriel, esse? Não, nunca assisti Juntos para... Gabriel. Esses mais da igreja eu vou contar pra vocês mais pra frente, né? Eu peguei trauma deles, porque... Desculpem aí as pessoas que gostam, os filmes são muito espirituais, na maioria deles, mas eu gosto de cinema. E alguns deles são muito ruins, cara. O especialista. O Gabriel olha o olhar técnico. Sommelier de filme aqui, né? Mas alguns deles não dá, cara. Desculpa. esse aqui se chama Reféns em Saratov. De todos esses que estão aí, eu acho que esse entraria numa categoria a mais, Maria. Seria o Absolute Cinema. Absolute Cinema. Aquele meme assim, Absolute Cinema. Assim, né? Um senhorzinho, né? É o Scorsese. Scorsese. Acho que é o Scorsese, tipo ele. Absolute Cinema. Vou trocar aqui, esse aqui pra Absolute Cinema. Pode ser, história top, pro Absolute Cinema. É porque tem alguns filmes que... Esse é um deles, né? Não é oficial. Eu não assisti, tá? Mas eu sei que vocês já comentaram comigo no passado. Você não assistiu, Daniel? Não, você acredita? Desde aquela última vez que a gente conversou sobre esse filme, não assisti ainda. É top, cara. É um filme que me surpreendeu pela... Você tem o link aí? Deve ter Compartilha no com a gente YouTube, aí. eu vou te mandar. Acho que tem no YouTube também. Gente, a gente não tá aqui incentivando pirataria nem nada do tipo. Mas é porque a maioria importante. desses filmes, você não encontra pra comprar, você não encontra no streaming, você não encontra em lugar nenhum. O único lugar que tem disponível é o YouTube. E se o YouTube não derrubou, é porque ninguém foi lá e clamou os direitos. Então tá no Fair Use, que eles chamam, né? Só voltando aqui sobre o que é esse filme aqui, né? O Refém de Saratov. Ele é um filme... É a história de 2 missionários. E pelo que eu entendi, é uma história verídica, né? Então, realmente aconteceu isso. Lá nos anos 80, 70. Aí eles estavam servindo missão nesse lugar, meio afastado. Acho que era uma missão nova, talvez, sei lá. E aí o que acontece é que 2 missionários, eles vão na casa de um homem lá pra ensinar ele. Só que na hora que eles vão entrar na casa, o homem já bota uns capuz na cabeça dos missionários e, tipo, já leva eles pro cativeiro, assim, né? E aí eles ficam reféns mesmo. Mas eram porque americanos, alguma coisa assim? Porque eram missionários.
Porque os homens lá, né, os sequestradores, eles queriam dinheiro. Então, tipo assim, eles são de uma igreja rica, americana. Entendi. Aí é tipo, eles mandaram assim, a gente quer tantos, nem lembro quanto que era, que a gente quer tanto de dinheiro. Eles pedem um resgate. E aí, tipo, a conclusão, assim, é que a igreja não paga. A igreja fala assim, tipo, a gente não vai ceder e a gente não vai dar dinheiro pra essas pessoas, porque, imagina, se essas pessoas, beleza, né? Tipo, eles foram lá, sequestraram esses 2 missionários e a igreja pagou o resgate lá. E aí, aí tipo assim, beleza, aí tem outro ladrão, outro bandido em outro lugar, fala assim, então a igreja fica pagando? Vou sequestrar uns aqui que passam na minha rua. E aí, imagina se todo mundo tivesse a mesma ideia, sabendo que a igreja paga, né? Então, meio que foi uma decisão bem, assim, demorou vários dias, né? E a igreja falou que não ia pagar. E aí acontece o milagre, né? Depois eles conseguem sair. O Elder, um dos Elders... Tem um ele... plot Tem um muito plot. legal nesse Tem um plot? Eu já dei spoiler demais, gente. Então... Assistam. Assistam lá, vocês vão tem um gostar. plot legal ali. Como que eles conseguem sair, né? Porque eu não assisti. É legal. Esse é Absolute Cinema. Absolute Cinema. Próximo. Joseph Smith, o Profeta da Restauração. Absolute Cinema eu colocaria, cara. Ué, esse é da igreja, hein? Pois Esse é, o esse é oficial um da dos Eu igreja. acho, que eu gosto. eu acho que ele entra em ambas categorias, tanto na Absolute Cinema quanto clássico, porque pra mim também é um filmaço. É um filmaço, cara, de graça. E aí? Desses, Sabe assim, que eu gosto muito dele? É porque ele mostra o profeta Joseph como muito natural, muito humano mesmo, né? Então você vai ver ele sofrendo pra caramba, ele ajudando os irmãos, ele sendo carinhoso com a esposa, ele cuidando das crianças, dos vizinhos, mas ao mesmo tempo pregando. Quando a gente imagina num profeta, a gente imagina ele sempre no púlpito, lá pregando, e depois só planejando coisa ou recebendo revelação no monte. Mas eu acho que esse filme é muito bom, muito bom. Eu acho que quando a gente pensa no profeta, a gente revê, né, muitas cenas desse filme aí. Agora o próximo é Meet the Mormons, ou Conheça os Mormons. A primeira parada foi em Atlanta, Geórgia, onde exploraram uma questão simples. Como é ser um bispo mormon? Eu acho assim, ele é um filme bem pra introduzir membros da igreja, só que de um jeito... Porque acho que as pessoas olham para os membros da igreja, veem eles entrando na igreja, todo mundo social, né? Não sei, pode ter uma visão um pouco diferente, assim, esse pessoal é muito sério, esse pessoal, todo mundo é muito rico, e fica pensando coisas, né? Estereotipo, né? Estereótipo, desculpa. E aí, eu acho que esse filme, ele é um bom filme para mostrar, assim, olha, a gente tem uma vida normal, assim, a gente trabalha... tem a família aqui, às vezes uma família diferente da outra, mas, tipo, a gente tem uma vida normal, né? Não é só aquilo que você vê na igreja. Então, eu acho que é um filme clássico. Isso aqui é bom pra compartilhar com os amigos. Ou não? Vocês acham que é melhor pular? Não, acho que o meu primeiro ponto, né? Esse filme foi lançado em 2014, se eu não me engano. Eu estava na missão nessa época. Eu lembro que foi, nossa, lançou um filme da igreja, não sei o quê, foi aquela divulgação e tudo mais. Mas eu acho que quando veio o nosso profeta Russell Nelson e mudou, né? Que dizendo que o nome da igreja não era Mormon, mas sim a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, eu acho que esse filme entrou num limbo, tipo assim, seja excluído. Ele entrou numa caixinha fechada que ninguém mais pode falar dele. Então é que eu acho que ele perdeu muita força por conta dessa revelação, não revelação, né, mas esse pedido do profeta porque não foi uma revelação do profeta, né, isso já estava em Doutrina e Convênios, mas esse esforço, né, de levar o nome da igreja como o nome é realmente, né, e Mormon é um apelido, e hoje a gente olha, depois de alguns anos, a gente vê que Mormon hoje é muito pejorativo, quando a pessoa fala assim, você é dos Mormons? Claro que tem gente que fala sem a intenção de ofender, mas muita gente utiliza a palavra mormon como ofensa. Então acho que esse filme entrou num limbo ali e tá lá. Então quem quiser ver, assista.
mas eu acho que não é mais utilizado. Acho que até mesmo se eu fosse compartilhar com um amigo meu que não conhece sobre nossas crenças, eu não usaria esse filme. Eu mudaria o divertido ali por sono absoluto, cara. Porque... Sono absoluto. Nossa, eu falo isso numa visão de uma pessoa que foi conhecendo os princípios do evangelho ali, né, com o tempo, né? Sono absoluto. Sono absoluto. Eu coloquei pra assistir, eu não consegui prestar atenção em 10 minutos do filme, eu já tava dormindo. Então, eu acho, pra mim, a classificação desse filme é bem difícil, tá? Mas eu acho que ele fica... Eu não acho que ele seja sono absoluto, porque é um filme legal, mas melhor pular também não. Então eu acho que ele fica, assim... tipo assim, sabe? Não sei Muda explicar. então, Maria. Muda pra sono absoluto pra Filmes... Nem sei como que escreve isso. Nem lá nem cá. Coloca assim, nem lá nem cá. Nem lá nem cá. Eu acho que assim, quiser assistir, assista, mas não acho que é um material que a gente tem que compartilhar ou evidenciar ele, não. Claro, muito bom pra época, mas igual o Gabriel comentou, eu acho que também envelheceu mal. E eu acho que a palavra mormon é muito forte nesse filme e eu não acho que tem que ser muito utilizada. Na minha opinião, tá? Quem quiser assistir, assista, ótimo. Mas eu não usaria muito como base, não. Próximo. Dear Jean, I don't know if I'll be alive when you receive this letter. John Groberg left his world, Come on, Gene. I want to show you something. his love, It's like heaven. You know how many miles that light traveled to shine on you? I think you were worth the trip. and his family. You're hereby called to serve the people of the kingdom of... Tonga! No matter where they send me, we'll be underneath the same moon. For a journey that took him to the center of the Pacific Well, you have two assignments. Learn the language, build the kingdom. and into the heart of a people. Welcome, Kolipoki. What about our greeting party? O Outro Lado do Céu. O Outro Lado Do do Céu. Outro Lado. Não, Do Outro Gabriel, Lado. é cinema puro isso É daí, cinema. mas entra como clássico. Não, esse filme aqui é legal, hein? Ele conta a história desse rapaz aqui, que eu nem sei o nome dele, só chamo ele de Kolipoki. O pessoal chama ele de Kolipoki, porque ele vai servir missão nas Ilhas do Pacífico. Em Tonga, né? Em Tonga. E aí, tipo... Só que ele acho que é o primeiro missionário que vai pra lá, né? Então é bem... chama John Groberg, né? Acho que John Acabei de Groberg. ver aqui. Dos anos 50. Isso. Então, tipo, ele, antes de ir pra missão, ele naturalmente tinha a sua vida ali e tal. E a Anne Hathaway era o interesse amoroso dele antes da missão. E aí, tipo, ele vai pra missão lá e, assim, quando ele chega, tipo, literalmente ele tem que abrir mesmo, assim, ele tem que abrir a missão, né? Exatamente. Então, ele fica numa ilha lá um tempão, o presidente esquece dele lá e ele não sabe o idioma. Nessa época não tinha um CTM como a gente conhece hoje em dia, né? Então, porque hoje em dia os missionários eles vão pro CTM, eles aprendem um básico ali do idioma, então para poder chegar e já saber algumas coisas, né? Só que na época dele não tinha, então basicamente ele só entrou no avião, desceu, chegou lá e tipo, todo mundo falava um outro idioma. Eu acho que tinha uma, duas pessoas que ainda falavam inglês. E foi isso. Daí ele teve que aprender o idioma, comer umas comidas diferentes, aprender muitas coisas ali. E também aprender a conquistar as pessoas, né? Porque a maioria ali ninguém... Tipo, o que esse homem branco aí veio fazer aqui, né? Tipo, nada a ver esse intruso. Então, é bem legal. É um filme que eu acho muito legal. Tem vários milagres que acontecem lá. Bem história de missionário mesmo. Eu acho que é um baita de um filme. Acho que assim, para falar sobre... Vamos pegar aqui para fazer uma balança, né? The Best 2 Years, que traz missionários, e esse. Esse aqui tá, assim, nível... Nem comparação, muito mais acima. Então, é realmente um clássico para assistir. Quem tem para missão, assista. E ele é um filme que tem comédia também, tem várias coisas legais no... Ele é bem construído, Gabriel. Bem feito mesmo. Tanto que... No 2, ele volta. O rapaz é o mesmo ator, mais velho. Ele volta como presidente de missão e tem o presidente Thomas S. Monson lá. Ah, é? Bem, e de certa forma, bem caracterizado. O ator lembra muito o presidente Thomas S. Monson. Igualzinho. Só não veio a Anne Hathaway. Que aí ia ficar caro. Ia ficar caro trazer ele. Eles já trouxeram esse ator, né? É mais velho e ele não é da igreja. Então ele provavelmente cobrou uma graninha, né? Pra fazer. Mas é um filme muito bom, assista. Muito bom. O 2 também é legalzinho. Próximo
O Resgate de Efraim. Eu também assisti, mas faz muitos anos, Maria, então não vou ter muitas lembranças. Mas eu colocaria entre clássico e absoluto cinema. Eu também, muito bem feito. Esse filme ficou muito bom. Muito bem feito. É muito bem feito. Vamos pôr ele aqui no absoluto cinema. E você, eu acho Maria? que esse filme, ele é muito bem feito mesmo. Eu acho que ele até tem um pouco aí de chorar litros, porque ele fala bastante sobre os pioneiros, né? Então, sobre aquelas companhias que precisaram passar pelo inverno enquanto estavam no inverno. Era inverno enquanto elas estavam se locomovendo até o oeste, né? Então, foi bem, assim, bem triste algumas partes ali e tudo, mas tem muitos milagres. Então, eu acho que absoluto cinema. Pode Absoluto deixar. cinema, bem feito. Agora a gente chegou onde o Gabriel queria chegar. Porque ele queria começar por esse. Porque ele tem muita coisa pra falar Cara, sobre esse. Não. Os Testamentos. Esse filme é ruim, cara. O Especialista. Nossa isso, senhora, cara. Esse não. filme, ele é tipo... Não é, Gabriel. Você pega tudo que tem de ruim, eu tô brincando. Tô brincando. Mas esse filme é ruim, cara. Tem um macaquinho lá, meio de... Nossa, cara. Eu lembro de assistir esse filme, porque todo mundo na igreja fala, pô, os testamentos. Eu acho Então, genial esse filme. eu fui assistir com a expectativa, eu acho que esse foi o problema. Com a expectativa lá no alto. Quando eu terminei de assistir esse filme, que tinha lá um macaquinho... Papá Noah. O macaquinho Papá Noah lá, fazendo altas travessuras. E a turma dele, tipo, turma do Didi e os Papá Trapalhões. Noah era o pai. Ele chamava assim. Mas tinha a turma do Didi e os Trapalhões lá nesse filme. Eu fiquei, não, cara. Não, deixa eu ver que ano foi esse filme, porque pra Cara, mim... Deixa eu ver. É com o mesmo ator. O principal dos Testamentos é o mesmo ator que faz o marido da Charlie. Sério? Aham. Caraca, Depois sabia não. vocês olham lá, é o mesmo cara. Mas é ruim, cara. Eu não gostei. Opinião pessoal minha, viu, pessoal? Que Ah, você pode eu ter gosto gostado do do filme. filme, mas eu não. O Especialista. Gabriel, dos anos 2000. É. Mas, assim, Nesse vamos imaginar os sentido. recursos. Eu acho que pra mim é um excelente... Assim, não é o melhor, claro. Vamos ser realistas. Mas pra mim é um filme muito bom. É. Eu colocaria, assim... Clássico. Não, se você Um falar clássico. Que... eu tava Clássico. aqui já. Se você falasse que era absoluto cinema, cara, eu saía da cal. Eu acho que é um clássico. Tô brincando. É um clássico. É um É um clássico. clássico, Sa- né? É um clássico. E esse Todo mundo fala. filme, eu acho que representa muito bem, pelo menos assim, vamos pôr assim, dos materiais que a gente tem audiovisual da igreja, ele representa muito bem a vinda de Jesus Cristo para as Américas, porque não tem outro conteúdo. Claro, tem uns mais novos também, né? A cena final ali é muito legal. Eu concordo também, do milagre, né? É que o pai, ele fica cego, né? Fica cego. Por conta das catástrofes, as coisas ali que acontecem, cai alguma coisa em cima do homem, daí ele fica cego, perde a visão, parte da visão. E daí tá aquela multidão assim, nossa, a última cena ali, quando Jesus Cristo aparece, é muito boa. Mas, então, Gabriel, se você levar isso em consideração, nos 2000, é um filme, um clássico, vamos pôr assim. Não é absoluto cinema, mas é um clássico. Ele entra. Eu diria que a parte de quando Jesus Cristo aparece nas Américas é a parte do filme que é absoluto cinema. Daria pra também, entrar aí. eu sim. gosto. Daria pra Eu entrar, gosto. mas todo o resto ali... É porque é um filme que ele é feito pra toda a família, né? Aí teria que ter esses Sim. momentos lúdicos, né? Pra prender a atenção das crianças. Claro, exatamente, concordo 100%. Então é isso, gente. Terminamos aqui a nossa tier list. Ficou, então, como clássicos 17 Milagres, Juntos pra Sempre, Joseph Smith, o Profeta da Restauração, O Outro Lado do Céu e Os Testamentos. Chorar Litros, Charlie. E aí a gente trocou aqui o nome de duas categorias, né? Então a gente trouxe aqui o Absolute Cinema para Reféns em Saratov e o Resgate de Efraim. E o Nem Lá Nem Cá ficou Conheça os Mormons e Melhor Pular The Best Two Years. Best Two Years. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aproveitem para deixar nos comentários algum filme que se a gente esqueceu de algum aqui que você gosta bastante, comenta aqui, ó,
vocês esqueceram desse filme aqui, ó. Entraria na categoria Absolute Cinema ou entraria na categoria Clássicos? Deixa aqui nos comentários. Ou então você possa fazer essa tier list aí também dos filmes que a gente comentou aqui e deixar nos comentários também em qual você colocaria qual filme. Combinado? E deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E se você quiser saber mais sobre esses filmes e outros, a gente tem um artigo lá no nosso site que é tipo uma listinha assim, ó, com vários filmes da igreja, produzidos pela igreja ou produzidos por membros da igreja que falam sobre a igreja e que pode aí talvez ajudar na sua noite familiar, no seu dominguinho aí, você quer dar uma relaxada, assistir um filme. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição para você ir lá e conferir.